Oiê, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, sou professora de português e hoje nós vamos falar a respeito de Malala. Esse é o livro Malala, a menina que queria ir para a escola. Esse livro ele foi escrito por Adriana Carranca. Para quem não sabe, Adriana Carranca é uma autora brasileira, jornalista, e ela vai para o Vale do Swat justamente para investigar e conhecer melhor a história de Malala. Ela já está adaptada a fazer essas viagens e, se não me engano, ela chega lá no período em que Malala sofreu esse atentado para poder conhecer melhor sobre sua história. O que eu vou contar aqui, boa parte é apenas o ponto de vista, apenas e super importante, o ponto de vista da autora, que é a Adriana Carranca. Claro que tem muito mais coisa para ser estudado, vocês podem tirar suas conclusões a respeito de algum tipo de assunto. Afinal de contas, tratam-se de assuntos que muitas vezes são delicados por falar de cultura muito diferente da nossa e também questões políticas e econômicas também. Então vamos lá. O mais importante. Quando a Adriana Carranca chegou, né, primeiramente, quando a Adriana Carranca chegou ao Vale do Swat, a primeira coisa que ela anotou e que ela relatou é a dificuldade de acesso nesse lugar. Vale do Swat, então fica ali no Paquistão. Quando fala-se de dificuldade de acesso, estamos falando de dificuldade tanto de entrar geograficamente quanto de tentarem impedir a sua entrada. Então, foi solicitada a ela, os guardas ali, realmente armados, né, solicitaram a ela uma lista de documentação. Entre essa documentação, teria que ter por escrito o que ela ia fazer naquele local e também uma autorização para que ela pudesse entrar. Além de que ela tinha que estar acompanhada de outras pessoas, né? Ali as mulheres não é recomendado que essas mulheres andem sozinhas, por mais que não pertençam àquela religião, enfim, tem toda essa questão, todo esse cuidado. Depois que ela conseguiu entrar, ainda assim, os guardas recomendaram que ela não saísse de um limite de espaço ali no Vale do Swat, mas ela obedeceu ou não obedeceu? Ela foi lá para investigar, para entender um pouco mais quem foi Malala, e é isso que ela foi fazer. Então fomos à história, os lugares que ela percorreu, o que aconteceu e quem que é Malala. Por que ela foi justamente pesquisar quem é essa pessoa e não outra pessoa? Malala, uma mocinha aí, hoje uma mulher, nasceu em 1997, então quando eu falo de uma história, os alunos às vezes ficam imaginando que é algo muito, muito distante, mas é uma pessoa que nasceu em 97, que está viva e é considerada uma jovem ainda, uma jovem ativista. Não é algo distante, porque quando eu falo da questão cultural, existente ali, de como a mulher ela é tratada, do que ela pode e não pode fazer, tende-se a pensar que é uma história antiga, mas não, gente, a gente está falando de continentes diferentes, de uma distância geográfica imensa e de uma cultura que jamais, eu não sei jamais, né, mas que por hora ela não se equipara à nossa, ela é muito, muito, muito diferente. Se aqui a gente fala de machismo, então se a gente for pegar a cultura de lá, né, a gente chama de extremo machismo. Mas são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado ao falar, porque trata-se da cultura alheia, né? Que deve ser respeitada. Mas eu vou explicar, vocês tiram as próprias conclusões de vocês. Então ela nasceu ali em 1997, beleza, no Vale do Swat, no Paquistão. Já começa um diferencial quando ela nasce. Por quê? Porque ali não se tinha o hábito de celebrar o nascimento de meninas, somente o nascimento de meninos. Como seus pais eram pessoas que pensam, que têm uma ideologia um pouco diferente a respeito disso, eles celebraram normalmente o nascimento de Malala do mesmo jeito que celebrou o nascimento dos meninos. Então, só para vocês entenderem um pouco como é essa questão da mulher ali, não se celebra o nascimento da menina, não se faz a festa que faz para o menino, mas essa não é somente uma questão. Não se tem nem o hábito, sequer o hábito de registrar a menina. Registra-se somente do menino. Por quê? Entende-se que a menina, o dever dela ali, falando social mesmo, é cuidar dos afazeres domésticos. Nem quando ela é criança, nem brincar ou estudar, isso não deveria ser algo que fizesse referência a essas meninas.
Então, mas o pai, Ziaudins, pode ser que eu esteja pronunciando errado, tá? Ele que era professor e dono de uma escola, pensa diferente e ele a celebra. Essa menina então cresce e olha só, ela se torna uma das primeiras da turma dela, ela estuda, o que não era exatamente recomendado, mas as meninas estudavam, tá? Não eram proibidas até então, não era recomendado, mas era uma proibição, porque elas tinham esses deveres domésticos para fazer. Então ela vai para escola, ela gosta, ela não vê isso como algo árduo, mas ela gosta de livro, ela gosta de conhecimento, ela gosta de falar, ela gosta de sanar dúvidas, e ela cresce sendo a primeira ali em tudo que ela faz, puxa os outros para poder estudar também, né? E o que vai acontecer posteriormente? Aí que vem, começam-se os problemas para Malala. Até então, Malala seguia seus estudos normalmente. Ela tinha até seus livros preferidos, que era Crepúsculo, Harry Potter, tinha suas amizades, e estava tudo ok até naquela época. Até que no ano de 2007, quando ela já iria completar seus 10 anos, o grupo chamado Grupo Talibã, um grupo fundamentalista, para quem não conhece, vou contar um pouquinho da história sobre eles, invadiu o Vale do Swat, e eles já haviam sido expulsos outras vezes. Essa história é uma história bem antiga, dessa região com esse grupo fundamentalista talibã, e fez uma série de proibições. Entre elas, ele proibiu as crianças do Vale do Swat de estudarem. Quem que é o Talibã? Talibã é um grupo que é fundamentalista, que está ali presente há muito tempo naquelas regiões, e aí, por conta de questões que são religiosas e muitas vezes que estão fora da religião, principalmente fora da religião, eles costumam ser extremamente violentos. Quando eu falo proibido de estudar, gente, não é, vou pegar um livro aqui escondido e vou ler. Não é essa a questão, sabe? De você ler um livrinho aqui escondido, de você ir escondido para a escola. Quando eu falo proibido, gente, é colocar a sua vida em risco por conta de uma simples leitura de um livro. Então eles proibiram isso, proibiram outras coisas, como por exemplo, as barbearias de abrirem. Mas o que tem a ver a barbearia? Porque os homens não poderiam fazer a barba. Por isso que esses talibãs, eles têm as barbas compridas. Segundo eles, é uma questão religiosa, que os homens têm que ter essa barba comprida, que não podem fazer a barba. Mas quem segue a religião do Islã, né, quem é muçulmano, vai dizer que isso aí seria uma superinterpretação, e não diz nada no livro sagrado deles a respeito disso, e que seria uma superinterpretação, e que eles impõem isso só para ditar poder, digamos assim. E eles são extremamente violentos. Então não pense vocês, que fulano ou ciclano deixou de seguir aquelas normas ali, que ele vai viver, não. E eles matam, colocam essa pessoa, torturam, colocam essa pessoa em praça pública para servir de exemplo para que outras pessoas não cometam os mesmos atos. E eu não tô falando de atos absurdos, tô falando de uma pessoa fazer a barba, de meninos e meninos poderem estudar, de cantar, né? Tem até uma história que é contada aqui no próprio livro, de uma bailarina que ela foi morta porque não se podia mais dançar, não se podia mais ouvir música. Então era tudo de acordo com a doutrina que eles enfatizavam ali, que de acordo com quem segue o islamismo não está ali dentro do Alcorão. O Alcorão é como se fosse a nossa Bíblia sagrada, né? É um livro sagrado, é o livro sagrado deles, vamos dizer corretamente as palavras, é o livro sagrado deles, o Alcorão. Então, a partir dessa data, a partir desse ano de 2017, tudo fica mais complicado. Malala continua estudando por um tempo, mas depois as escolas são fechadas porque foi dado um prazo ali para isso acontecer. Malala, ela sai, ela e sua família, eles não suportam tudo que tem acontecido ali, fica muito difícil viver ali, muito perigoso também. Então, o que acontece? Eles saem da sua cidade, vai morar em outro lugar ali, com familiares, até que isso tudo passe.
né? Quando isso tudo passa, ela retorna à cidade e as coisas estão muito diferentes, né? Nessa época, cerca de 600 mil crianças ficaram sem estudar por conta do Talibã. Há muita coisa quebrada dentro da cidade, muitas casas que estavam vazias. Então ela retorna e é assim de muita tristeza. A escola tinha virado um quartel, tava tudo pichado, as mesas quebradas, né? Claro que vão quebrar a mesa se quer se impor alguma coisa. É, é claro que você vai preferir que essa população, que essa sociedade estude cada vez menos, porque assim fica mais fácil você convencê-la, você impor medo, porque ela não entende dos seus direitos, então ficaria muito mais fácil. Então, por isso que eles são extremamente contra se estudar. E todo, aspas, governo que ele é extremamente autoritário, ele não recomenda mesmo o estudo, porque faz com que as pessoas se levantem contra o próprio governo ali. Né? Nesse caso é o que acontece com essa questão do Talibã. Enfim, ela retorna, a escola volta a funcionar e acontece o atentado. Antes desse atentado, a Malala e o pai dela, eles costumam escrever num blog para que outras pessoas conhecessem o que estava se passando ali, para que aquilo não ficasse apenas conhecido naquela região e a história morresse e acabasse e ninguém fizesse nada. Então, o pai, ele tenta se comunicar de toda maneira e a Malala, de modo escondido, ela cria um heteronome, né, que seria um nome falso para poder escrever, obviamente que ela não ia colocar o nome dela, que é Gumakai, e tenta colocar essa história para todos conhecerem. Bom, no ano de 2012, quando ela tinha aproximadamente 14 anos, alguém entra na van onde ela estava sendo levada para a escola, não, para sua casa, e aí pergunta quem é Malala. Automaticamente suas amigas elas olham para ela, mas não falam nada. E aí dessas pessoas reconheceu ela e atirou cerca de 3 vezes. 2 dos tiros acertaram as suas companheiras, as suas colegas, e um tiro acertou na cabeça de Malala. A partir desse tiro, ela foi encaminhada para um hospital que não tinha toda uma base ali para fazer o tratamento dela. Não se sabia nem se ela acordaria. E como a história dela, eles tinham uma boa relação com a Inglaterra, ela foi enviada para a Inglaterra sob proteção e foi tratada ali. E os pais, né, pediram muitas energias positivas, de orações. Não se sabia, como eu disse anteriormente, se ela iria acordar, mas ela acaba acordando e ela continuou, embora tudo isso tenha acontecido, ela continuou lutando por esses direitos das meninas estudarem, mas não só das meninas, mas de todas essas crianças estudarem, porque é o que parece muito fácil, muito simples, por exemplo, aqui no Brasil, como estudar e lá fazer a matrícula, inclusive é obrigatório, né, que essas crianças estudem nesses países, em outros continentes, há uma cultura muito diferente e que não exige que essas pessoas tenham escolaridade, inclusive saibam ler ou coisa parecida. Então é isso que ela luta, é nisso que ela acredita e ela segue lutando. Então na Inglaterra ela fica com sua família, ela se forma, ela ganha um prêmio chamado Prêmio Nobel da Paz, usa esse dinheiro para poder continuar lutando pela educação. Malala hoje tem 24 anos, como eu disse, é uma história muito recente, muito jovem ainda, ter passado por tudo isso e já ativista tão cedo, né, pensando na educação não só dela, como de outras crianças. Ela se casou, se formou pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde ela permaneceu, onde sua família está lá. Seu casamento foi um casamento dentro da sua região muçulmana, um casamento pequeno, até porque foi no período de pandemia. Ela ainda não tem filhos. A formação dela foi em filosofia, economia e política, já uma área de interesse dela há um tempo, né? Ela utilizou esse dinheiro que ela ganhou do Prêmio Nobel da Paz para poder trabalhar ainda mais nessa questão da educação e ela segue na luta. Tem até um Instagram, é uma pessoa super moderna,
super contemporânea. Esse livro, ele nos traz à tona a importância de se estudar exatamente para a vida, não no sentido de, nossa, preciso tirar 10 sempre, tô com dificuldade com nota, sabe, como algo árduo, como algo pesado, mas estudar é algo que vai ajudar vocês a tomarem diversas decisões na vida de vocês. Quando eu falo diversas decisões da vida, de diversas formas possíveis, inclusive a votarem, a não serem enganados com coisas mínimas e básicas, entre outras questões. Talvez a maioria das pessoas que estudam ainda não veja isso assim, e acreditem, vocês são extremamente privilegiados por poderem estudar, por terem os professores que têm, e por inclusive ser uma lei, né, vocês estarem na escola, isso é de suma importância. Espero que vocês vejam a educação de forma diferente e que lembre-se sempre de Malala, que é uma figura feminina que fez e faz total diferença. Um beijo!